no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Enquanto você encontra, lembramos que semana passada nós falamos sobre o Natal, que todos fizeram festa, os pastores fizeram festa, os anjos fizeram festa, as estrelas festejaram, os magos festejaram, né, porque é tempo de festejar, nasceu Jesus, o nosso Salvador. Mateus capítulo de número 2, a partir do versículo 1, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha, nessa primeira parte da leitura, vemos que Jesus nasceu em Belém. Tradução de Belém é a casa do pão. E o pão da vida estava nascendo entre os homens, Jesus Cristo. Alguns reis exerceram autoridade nesse período bíblico relatado, e entre eles alguns de nome Herodes. E cada um deles teve a sua má contribuição na história. Como, por exemplo, um dos Herodes que mandaram decapitar João Batista. Outro que mandou matar Tiago, o apóstolo Tiago. Outro foi aquele em que o apóstolo Paulo se apresentou a ele quando ele estava sendo preso. E o Herodes, na época de Jesus, era conhecido como Herodes o Louco, embora na história seja conhecido como Herodes o Grande. Esse homem, ele mandou matar a própria família, mandou matar a esposa, porque acusou-a de traição, mandou matar os filhos, porque ele imaginava que os filhos estavam conspirando contra ele, e ele manda matar os próprios filhos. Esse era o homem que estava reinando na época de Jesus. E a Bíblia nos fala de que os magos vieram para visitar o menino que nascia rei. E eles queriam saber aonde está o menino nascido rei. E para quem eles foram perguntar? A autoridade política da época, a Herodes. Herodes, o ditador. Herodes, o sanguinário. Mas os magos não conheciam essa história, não sabiam da conduta de Herodes, e chegaram a ele e perguntaram: aonde está o menino que nasceu, que será o rei de Israel? Pensa um ditador, sabendo que uma criança tinha nascido e que iria usurpar o trono dele, cujo trono ele já defendera mandando matar a própria família. O que esperar de uma pessoa como essa? Como procurar orientação em pessoas que não têm princípio cristão, que não têm valores cristãos? Quando nós vemos essa passagem, e em especial esses dois primeiros versículos, versículo 2 diz: e perguntaram. Essa pergunta foi dirigida a Herodes. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, eles perguntavam para um rei aonde estava o menino que era nascido rei. Me parece que essa história se repete quando vemos um cristão, alguém que diz servir a Deus e que vai procurar conselho, que vai procurar orientações com pessoas que não têm princípios cristãos, que não têm valores cristãos, e pergunta: onde posso encontrar Jesus? Como perguntar para uma pessoa que
é um sanguinário que faz de tudo para, em nome do poder, e que tudo não lhe era encoberto, tudo passava pela mão dele, e agora os magos ali estavam, fazendo essa pergunta para ele, orientando uma pessoa que buscava Jesus. E as pessoas que não têm princípio da palavra, não têm nada a acrescentar na sua vida. Nunca ouça uma pessoa que não ouve a Deus. Não busque conselho de uma pessoa que não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, porque você não vai encontrar nada de bom. Não vai encontrar bons conselhos com uma pessoa que não tem Cristo, e você vai dizer, olha, eu estou enfrentando um problema nessa área. Ela vai dar o conselho segundo o que está no coração dela. Mas o que é que está no coração dela, se ela não tem Deus? Uma pessoa que não tem Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus, é uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa que tem como base da sua vida aquilo que me faz bem, aquilo que me faz feliz. Já viu aquele conselho? Se te faz feliz, então tá bom. Assinado Satanás. Não é? Se isso vai te fazer feliz, faça. Um psicopata se sente feliz, muitas vezes até tirando a vida de outra pessoa. Aí você fala para uma pessoa assim, se te faz feliz? Ora, que mal há, né? Nós temos exemplos, e não quero fazer a leitura para obedecermos aí também, respeitarmos o tempo, mas em 1 Reis capítulo 13, no livro de 1 Reis, no capítulo 13, nos conta a história de um profeta enviado por Deus, que foi falar ao rei Jeroboão, e foi profetizar contra o altar aonde eram oferecidos sacrifícios. E ele recebeu uma ordem de Deus dizendo ao profeta, vai, leva a mensagem e volta pelo mesmo caminho, não fique nessa cidade, não coma desse pão, não beba dessa água e volte para onde você estava. Assim Deus falou ao profeta. O profeta foi, profetizou. Quando o rei Jeroboão ouviu e estendeu a mão dizendo, prendam esse profeta, a mão dele no mesmo instante secou e ele não conseguia mais retrair a sua mão. E ele pede ao profeta, ore a Deus por mim para que eu seja restaurado. Ele foi restaurado, a sua mão voltou. E o rei convidou, vem para o meu palácio, eu vou te dar comida, eu vou te dar. Ele disse, não, eu não posso, porque eu recebi a ordem de Deus para não fazer isso. E ele sai, e a Bíblia nos fala, em 1 Reis capítulo 13, de que nessa mesma cidade havia um profeta velho. E esse profeta velho manda um recado ao homem de Deus, dizendo, vem para minha casa, vamos comer. Você está há muito tempo na estrada, sem comer e beber, vem na minha casa. O profeta de Deus disse, não, eu não vou porque Deus falou para não voltar. E o profeta velho disse, mas eu também sou profeta de Deus. Deus também falou comigo, pode voltar. E ele desobedece a Deus, ouve o profeta velho, vai, come e bebe, depois vem uma palavra de juízo sobre ele. Por quê? Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Por quê? Porque ele ouviu uma pessoa que ele não conhecia e que se dizia homem de Deus e estava dando palavra em nome de Deus. Deus não é Deus de confusão. Amém?
Deus não destrói alguém para construir outro. Deus não faz aquilo que o homem gostaria que fizesse. E esse profeta usado por Deus foi enganado pela sua própria cobiça, porque ele estava com fome, ele estava com sede, e ele ouviu alguém que falou aquilo que ele queria ouvir. Tem pessoas em nossos dias sendo enganadas justamente por ouvir aquilo que quer ouvir, e não aquilo que precisa ouvir. Os magos foram perguntar a Herodes, aonde encontramos o rei? E Herodes, então, com um nível altíssimo de cinismo, de hipocrisia, ele responde, dizendo que ele também estava interessado. Vamos continuar a leitura. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, nesse momento, os magos fizeram a pergunta para Herodes. Herodes ficou muito agitado porque agora o governo dele, o reinado dele estava em jogo. E ele vai perguntar aos escribas, ele vai perguntar aos sacerdotes da época, à religião da época. Bem, quando perguntaram para Herodes, para nós pode significar pessoas que estão esperando resposta de Deus por meio da política. A política está subordinada a Deus e não Deus à política. Agora, vemos o rei pedindo para a religião. A religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E aqui nós vemos eles fazendo a pergunta, e olha que interessante. Quando o rei Herodes perguntou para a religião da época, aonde deve nascer o Messias? Eles sabiam exatamente o que a profecia dizia. Isto nos mostra que existem papagaios no meio do povo de Deus. Pessoas que conhecem o texto das Escrituras. Pessoas que até falam das Escrituras. Mas pessoas que não vivem aquilo que estão falando. Esses sacerdotes estavam comendo na mesa do rei. E estava muito cômodo. Estava muito confortável profetizar para o rei aquilo que ele queria ouvir. E ele cercou-se de pessoas ou de sacerdotes que só profetizavam aquilo que ele queria ouvir. E quando ele ficou perturbado, e a Bíblia diz que todo o povo também ficou, porque imagina um sanguinário perturbado, fica louco, o que ele pode mandar fazer? E ele vai agora e pede aos sacerdotes, aonde deve nascer esse menino? Diz, olha, a profecia diz que ele deverá nascer nesse local. E eles apontam exatamente isso. Queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, não basta conhecer a palavra. Não basta falar a palavra. Precisamos viver o Evangelho, viver a palavra. Quem conhece a palavra e não vive a palavra, engana-se a si mesmo e não a Deus. Pessoas que estão sempre à margem,
à beira do caminho e nunca no caminho, que se entregam a Deus parcialmente. Aliás, você pode me ajudar nesse momento, pedindo para duas pessoas, ou falando para duas pessoas o seguinte, diz assim, olha, está na hora de você entregar a sua vida para valer para Jesus. Entregue para valer. É tempo de entregar a sua vida para valer. Quem fica à beira do caminho, acaba levando, sendo ferido dos dois lados. Porque ouve a palavra de Deus e sabe que aquela é verdade, mas é assediado pelas coisas do mundo, e a pessoa está sempre à beira do caminho, achando que vai conseguir conciliar o mundo e o reino de Deus. Deus não pede muito. O que Ele pede? Tudo. Filho meu, dá-me o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não adianta, irmãos, eu vou entregar, mas entrego parcialmente. Lembram quando o povo de Deus estava no Egito e Faraó dizia, vocês querem ir cultuar ao Deus de vocês? Vão e deixem as mulheres, cada um deixe a sua mulher e as crianças. E Deus disse, não vamos deixar. Tá bom, vão, leve as mulheres e as crianças, mas deixem os animais. Não, nós não vamos deixar nada. Sempre o nosso adversário, ele quer ter uma pontinha de contato com alguém, dizendo, tá bom, eu vou me entregar, mas essa área também? Eu vou me entregar, mas isso também te precisa obedecer? Irmãos, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele é nosso exemplo em tudo, inclusive entregando a sua própria vida. Quer exemplo maior do que esse, de que deu a sua própria vida? Ele foi aos extremos para que nós possamos de fato viver o Evangelho. Vou citar aqui também, não farei a leitura para não estender, mas no livro de 1 Reis, capítulo 22, conta-nos a história de um profeta chamado Micaías. Esse profeta Micaías, ele era alguém que falava aquilo que Deus mandava dizer. E às vezes isso pode ser complicado, né? Você falar aquilo que Deus manda dizer para uma pessoa que não está preparado para ouvir. Por exemplo, o apóstolo Paulo chega um momento para a cidade da Galácia, ele diz, eu me fiz vosso inimigo porque eu vos falei a verdade? Então tem pessoas que não toleram a verdade. Vivem aquele lema, me engana que eu gosto. Não funciona assim no meio da igreja. O profeta Micaías, ele falava o que Deus mandava. O rei Josafá era o rei de Judá, e tinha o rei Acabe reinando sobre Israel. O rei de Israel, o rei Acabe, ia para a guerra e chamou o rei Josafá para ajudar. Vamos para a guerra juntos, porque juntos nós vamos vencer. O rei Josafá disse, olha, o meu exército será o teu exército e nós vamos juntos. Ah, que bom, então vamos para a guerra. Ele disse, somente uma coisa, primeiro consulte a Deus. Veja se nós devemos ir para a guerra ou não. E o rei Acabe chamou os profetas que comiam na mesa do rei. O que é que Deus diz? Ah, Deus diz que vocês podem ir para a guerra porque vocês vão vencer. Vão para a guerra e vocês vencerão. Deus está com vocês e fiquem firmes. Ah, tá bom Josafá. O rei Josafá disse, não tem mais nenhum profeta? Tem mais nenhum, não? Ah, tem um profeta aí, um tal de Micaías, mas ele nunca fala aquilo que eu quero. Então chame ele. Porque se ele não vier e não falar, eu não vou. Muito obrigado. Obrigado. Eu não vou.
chamaram o profeta Micaías. Devemos ir para a guerra? Ele disse, se vocês forem para a guerra, todos vão perder. O povo será levado como escravo. Ele disse, está vendo? Ele nunca fala nada que me agrada. Você entende, queridos? Que existem pessoas que procuram uma resposta que querem ouvir. Se a tua resposta não me agradou, e você, o que você acha? Sabe aquela criança que aprendeu que consegue negociar entre o pai e a mãe? Posso fazer isso? Não. Vou tentar com a mãe. Mãe, eu posso fazer isso? Tá bom, vai lá falar. E fica negociando assim para tentar achar algumas brechas. Tem pessoas assim, ouvem a palavra de Deus, ouvem a orientação da palavra de Deus, mas de repente ele ouviu falar de que um homem de Deus, de outra cidade, de outro estado, de outro ministério, esse outro homem disse que, assim, está valendo, podemos viver desse jeito, nós podemos beber e continuar servindo a Deus, podemos continuar tendo uma vida desregrada, mas ainda assim servir a Deus. Tem pessoas que fazem isso. E eles perguntaram aos escribas e aos sacerdotes. Os escribas e os sacerdotes da época do rei Herodes estavam comendo na mesa do rei e só falavam aquilo que o rei queria. Você quer ouvir a palavra de Deus ou você quer ouvir aquilo que você quer ouvir? Deixa eu modificar um pouco a frase. Nós temos um rol de membros aqui na igreja, devido à nossa congregação agora em Catanduvas, então acredito que não chega a 200 o número de membros. Temos pessoas congregadas que estão se aproximando, mas membros em torno de 200. Eu, por algumas vezes, me senti pastor dessas 200 pessoas. Mas nem todas essas 200 são ovelhas do meu pastoreio. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Então dizer-se ovelha, até outro dia eu falei com alguém, estava conversando, eu disse, eu vou parafrasear aquilo que Jesus disse. Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem nada daquilo que eu mando fazer? Aí eu, por que você me chama pastor e não ouve a orientação que eu lhe dou? Eu sou pastor daqueles que se colocam na posição de ovelhas e assim estão dispostos a ouvir e obedecer a palavra. Mas há pessoas que mesmo estando nesse contexto igreja, no hall de membros, a orientação é passada, ah não pastor, me desculpe, não, isso não. Estava aqui Herodes da mesma forma, vivendo desse jeito, e a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7 e o versículo de número 15, de que falsos profetas hão de se levantar e hão de arrebanhar para si pessoas que vão buscar alguém que fale aquilo que eles querem ouvir. Muito bem, versículos 7 e 8, vamos fazer a leitura. Então, Herodes chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Será que é verdade isso que Herodes falou? Não. Ele chamou os magos, porque os magos, ou seja,
representando a ciência da época. A ciência viu um sinal no céu, a estrela que apareceu disse: esse sinal é o Filho de Deus e nós precisamos saber aonde ele está, queremos adorá-lo, queremos presenteá-lo, e começaram a procurar. Falam com Herodes, Herodes fala com os sacerdotes respondem a Herodes. Herodes agora fala com os magos, dizendo: vão, quanto tempo faz mais ou menos? E eles falaram, tempo aproximado, provavelmente um ano e alguma coisa, faz que apareceu e nós estamos aí na procura. O rei disse: então vai, quando vocês encontrarem, voltem e me digam onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Que foi que Herodes mandou fazer? Mandou matar todas as crianças na circunferência de onde era para nascer Jesus. Disse: matem todos os meninos até 2 anos de idade. Os irmãos imaginam a tragédia que aconteceu? E isso nos mostra também que existem pessoas que fazem perguntas para você, mas não porque estão interessadas em você, mas porque têm inveja. Como você está? Como está o seu casamento? Como está a sua família? Mas não há uma intenção genuína, uma intenção autêntica, uma preocupação, um desejo de ser útil, de seguir, de servir, de orar, interceder. Não, é com outras motivações. Cuidado com quem você abre a sua vida. Cuidado com quem você conta ou abre a sua história. Há pessoas que gabam-se dizendo: a minha vida é um livro aberto. Cuidado, cuidado, porque uma exposição desnecessária pode estar te fragilizando, fragilizando o teu casamento, a tua família. Cuidado com quem você fala. Amém? Então Herodes perguntou: quanto tempo faz? Bom, Herodes é uma boa pessoa, ele é rei. Ele não vai querer olha, faz 1 ano e pouquinho que nós estamos procurando. Já começou a contar. Então o que foi que ele fez? Toda criança nascida até 2 anos de idade pode matar todos, porque eu não quero correr o risco de que uma dessas crianças seja o menino que já nasceu rei e ele vai tomar o meu trono, o meu lugar. E manda, olha a tragédia. Por quê? Porque alguém abriu o seu coração, a sua missão de vida, o seu propósito, seu projeto de vida para pessoas que nada têm a acrescentar. Seu local de trabalho, você tem algo para oferecer para as pessoas, mas uma pessoa sem Cristo não tem nada para acrescentar na sua vida. Se você está enfrentando alguma dificuldade, primeiro, você tem Deus. Fale com Ele em oração. Você tem marido, tem esposa, tem os pais. Você tem o pastor, tem a igreja, tem o líder do pequeno grupo que você participa. Cuidado com quem você abre a sua vida. Seu casamento. Aliás, você recebe pessoas na sua casa, né? Você pode levar as pessoas, mas cuidado com quem você vai levar, inclusive lá para mostrar o seu quarto, assim. Isso é para poucos. É para poucos. Porque você quer preservar o seu casamento, quer preservar a sua família. Esse é conselho, tá bom, queridos? Conselho para a igreja. Bem, vamos lá, últimos versículos de 9 a 11. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela,
alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram, e abriram seus tesouros, e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Por que será que Deus falou para que não voltasse para Herodes? Acho que ficou claro para nós. Se eles voltassem e dissessem, encontramos, está em tal lugar, ele iria para matar Jesus. Mas aqui, nós vemos que os magos começaram a perguntar para Herodes, ou seja, buscando na política a resposta para a sua pergunta. Depois perguntaram para a religião a resposta para a sua pergunta. Depois foi perguntado aos magos, ou seja, a ciência. Tem pessoas que querem guiar a sua vida por filosofias de vida, por conhecimento humano. E o humanismo é um perigo de pessoas racionalizarem tudo. A fé, meus irmãos, ela transcende a razão. Ela está para além da razão. O que Deus faz, a nossa razão, a nossa lógica não consegue entender, só consegue receber. Milagre não se explica, se recebe. O poder de Deus não se explica, se recebe. A mão de Deus, o sopro de Deus é sobre a nossa vida, não tem como explicar, foi isso que aconteceu, não. É um milagre, é a mão de Deus agindo em nossa vida. E existem pessoas buscando na ciência aquilo que só Deus tem para responder, buscando na política, buscando na religião aquilo que só em Jesus. E quando os magos começaram a ser guiados por Deus, eles foram levados até onde Jesus estava. E aqui nós temos a grande resposta que eles procuravam: aonde está o rei dos judeus? E eles encontraram. Essa noite é uma noite que você também poderá encontrar Jesus. Não busque Jesus em pessoas. Não busque Jesus aonde Ele não está. Vamos buscar Jesus com todo o nosso coração. O profeta Jeremias, ele disse, usado por Deus, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.